Vocês sabem do que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar hoje sobre a era Vargas, a era de Getúlio Vargas. Ai, professor, isso é legal? Sim, é muito legal, porque Getúlio Vargas foi o presidente que ficou mais tempo no poder do Brasil. Alguém sabe quantos anos Getúlio Vargas ficou no poder? Quantos anos Getúlio Vargas governou o Brasil? 35 anos? Um pouquinho menos. 28 menos. Vamos ver se vocês estão bons de loteria. 22, 25, 20. Quantos anos fica um presidente? Quantos anos fica um presidente no poder? Quantos anos ficam? 44, me disse que é muito tempo. O presidente fica 4 anos no poder e caso ele consiga se reeleger, ele vai ficar mais 4 anos. Então ele pode ficar 8 anos no poder. E o presidente não pode se reeleger mais de 2 vezes. Quer dizer, só pode reeleger uma vez. Ele é eleito e só pode reeleger mais uma vez. Então ele só pode ficar 8 anos no poder. Desde que surgiu república no Brasil, o que é república, professor? República é quando o povo escolhe os presidentes. Desde que surgiu república no Brasil, aí você não pode ficar mais de 8 anos no poder. Quando o Brasil virou independente, o Dom Pedro I ficou 10 anos no poder. Dom Pedro I ficou 10 anos no poder. E Dom Pedro II ficou quase 50 anos no poder. Então, olha só. Dom Pedro I ficou 10, Dom Pedro II ficou quase 50, mas eles eram imperadores. Eles eram imperadores. Então, eles não precisavam de eleição para poder se transformar em presidente. Diferente da era republicana, que começa o período de eleição, aí a população vai ajudar a escolher os presidentes. Lógico, a gente já viu na República Velha que a eleição é controlada, somente os alfabetizados poderiam votar, mas você tinha uma eleição do cacete, que é o voto de cabresto, em que você controlava a população. Então, nem todo mundo tinha liberdade de votar em quem quisesse. Só votava nos candidatos ligados ao coronelismo. Então, você não tinha liberdade. Mas vamos falar agora desse personagem aqui. Deixa eu colocar aqui, apresentar. Uma janela. Vou falar... Cadê meu negócio aqui? Peraí. Aqui. Compartilhar. Vamos falar aqui da era Vargas. Responda em áudio. Tá todo mundo vendo meus slides? Sim ou não? Responda em áudio. Perfeito. Que lindo, sim. Porque não fala sim, professor. Vamos lá. Pessoal, olha só. Getúlio Vargas vai ficar 15 anos no poder. 15 anos no poder. É muito tempo. Mas ele não fica de forma democrática. Uma coisa muito importante. Getúlio Vargas vai ficar 15 anos no poder, mas ele não vai ficar de forma democrática. Vocês já ouviram falar que um golpe, o que é um golpe de Estado? O que é um golpe de Estado? Quando alguém dá um golpe. O que dá um golpe? Exatamente. Quando alguém toma o poder à força. Toma o poder à força e acabou. É assim. E se não me respeitar, o bicho vai comer. O bicho vai pegar. Então, o golpe de Estado é quando alguém toma o poder pela força. E a gente vai ver... Oi. A Casa de Papel? Eu tô começando a ver esse final de semana. Hum. Aham. Ai, que legal. Eu vou buscar então. Eu vou assistir e vou indicar Então vou indicar então. Já fica assim, indicado para vocês assistirem A Casa de Papel. A minha filha já assistiu todas as temporadas. Eu tô começando a ver agora. Quem não viu ainda, comece a assistir. Obrigado. Obrigado pela indicação.
Então, gente, o golpe é isso, é quando alguém toma o poder pela força. E a gente vai ver que essa era Vargas, que vai nascer, o chamado de Revolução de 30, na verdade vai ser um golpe que Getúlio Vargas vai dar para poder assumir o poder. E vai ficar aí por 15 anos, vai ficar muito tempo governando. Hum, uhum. Perfeito. Exatamente isso. Perfeito, certinho. É isso mesmo. Mas vamos entender agora esse contexto histórico. Vamos ver por parte como é que deu esse golpe, gerou essa guerra com São Paulo, como que vai ficar 15 anos no poder. Vamos entender esse contexto por partes, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, você vai ter eleições no ano de 1930 para escolher o presidente do Brasil. Do lado direito, esse bigodudo aí, ele é chamado de Júlio Prestes. E do lado esquerdo, você tem Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ele representava a oposição. Ele representava a oposição. Ele era um general, quer dizer, desculpa, um tenente do exército. Ele nasceu no Rio Grande do Sul. Era de uma família de fazendeiros, são de charque. Charque é uma carne seca. E o objetivo dele era tentar quebrar esse período da República Velha, que já estava 40 anos governando o Brasil, estava 40 anos governando o Brasil de forma bastante corrupta. Então a ideia de Getúlio Vargas era quebrar esse ritmo da República Velha, chamado política do café com leite, em que fazendeiros paulistas e fazendeiros mineiros estavam há quase 40 anos se revezando o poder. Então, Getúlio Vargas representava, não é muito diferente hoje, exatamente. Então, Getúlio Vargas representava a oposição a essa política, que estava quase 40 anos, do café com leite, e os coronéis controlando através do voto de Cabresto. Tranquilo? Já Júlio Prestes, esse bigodudo aí, Júlio Prestes, ele era um fazendeiro paulista. Ele era um fazendeiro paulista. Só que a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai quebrar a união com os mineiros. Tinha que manter a união paulistas e mineiros, a República Café com Leite, São Paulo representa o café e Minas Gerais representa o leite, e ele quebra essa união, porque tinha que indicar um candidato mineiro, e os paulistas indicaram um candidato paulista. Então vai ficar, porque ficava um paulista e um mineiro, de repente vai ficar dois paulistas seguidos. Então você teve um quebra. Lógico que os mineiros não gostaram. Então parte dos mineiros resolveram apoiar Getúlio Vargas. Então você tem uma eleição. Getúlio Vargas, representando a oposição e parte dos mineiros, e Júlio Prestes, representando todos os coronéis, a oligarquia, os fazendeiros e a República do Café com Leite. Apesar que eu gosto de café, né? Parte dos mineiros estavam divididos. Quem ganhou a eleição? Getúlio Vargas ou Júlio Prestes? Quem ganhou a eleição? Quem ganhou a eleição? Olha só. Lembrando que na eleição dessa época, mulheres não podiam votar, analfabetos não podiam votar, e o voto era controlado pelos coronéis, pelo voto de Cabresto, ou eleição do porrete. O que acontece? 1 milhão de votos contra quase 800 mil votos. A diferença foi muito pequena. 200 mil votos, considerado pequena, uma eleição. E quem ganhou? Mais uma vez, a República do Café com Leite. E Júlio Prestes venceu a eleição. Olha só, Getúlio Vargas perdeu. Mas foi o primeiro candidato a chegar muito perto para derrubar essa política da República do Café com Leite. Então, Júlio Prestes venceu a eleição de 30, tá, gente?
Júlio Prestes venceu a eleição de 30. Getúlio Vargas, quando ele concorreu à eleição, ele fez uma estratégia bem diferente. Eu vou me unir com um político nordestino. A ideia de Getúlio Vargas era conquistar votos no Nordeste. Tirar um pouquinho o poder dos coronéis e conquistar votos do Nordeste. E procurou um paraibano chamado João Pessoa. Vocês conhecem João Pessoa, na Paraíba? Alguém já foi na Paraíba? Nas praias da Paraíba? Muito bom. Lá tem uma praia chamada Ponta dos Seixas. Oh, minha família. Lá tinha uma praia de nudismo também. Eu fui tentar entrar, fui barrado. Não sei porquê. Acho que o povo ia ficar todo olhando para mim. Lá, João Pessoa, olha só, João Pessoa é a capital da Paraíba. Mas, nessa época de 1930, olha o Batman lá atrás. Nessa época de 1930, a capital da Paraíba se chamava Cidade da Paraíba. Não era chamado de João Pessoa ainda. Não era chamado de João Pessoa. E João Pessoa era um político muito forte e foi chamado para ingressar na chapa de Getúlio Vargas. Então ficou uma chapa. Getúlio Vargas e João Pessoa tentando derrubar Júlio Prestes. Mas na eleição, quem venceu foi Júlio Prestes. Mas olha o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer. Deixa eu mostrar aqui. Exatamente, olha só. Deixa eu compartilhar. Vocês estão vendo a imagem, né? Tá vendo os slides, né? Sim ou não? Fala em áudio. Estão vendo os slides? Sim? Tá vendo que tem aí um carequinha e uma pessoa que tá morta. Ai, professor, que foto feia. Olha só. Quem tá morto aí é João Pessoa. E o carequinha se chama João Dantas. Lembrando que João Pessoa foi entrar na chapa de Getúlio Vargas para tentar a presidência. E João Dantas, esse carequinha aí, ele era amigo de Júlio Prestes e também governador da Paraíba. Quando Vargas perdeu a eleição, João Pessoa voltou para a Paraíba, tudo triste, e João Dantas, esse carequinha, que era o governador da Paraíba, falou, vai apoiar a oposição, você perdeu, agora está sozinho, isolado, vai ter que chorar, chupa, perdeu, vai ter que engolir. Sabe o que aconteceu? João Pessoa ficou com tanta raiva que no dia seguinte, e tinha um jornal, e escreveu nos jornais que João Dantas, que era casado, tinha um amante, e estava traindo sua esposa com essa amante, que era sua secretária. João Dantas entrou em desespero. Todo mundo começou a acusar João Dantas. Que feio, que horror. Sabe o que ele fez? Ele pegou, antes de fazer essa loucura, a sua secretária, quando viu o noticiário no jornal, pulou da janela de um prédio de 5 andares. Cometeu suicídio. E João Dantas, com raiva, pegou um revólver e matou João Pessoa. Deu 3 tiros em João Pessoa, matando ele. O que vai acontecer, gente, com isso? O que vai levar a isso? A morte. Olha só. Deixa eu voltar aqui para mim. Olha só. Período eleitoral que vai acabar em uma tragédia. João Pessoa, o homem forte da Paraíba, acaba sendo assassinado por João Dantas, o governador da Paraíba. Com essa morte, Getúlio Vargas resolve, então, criar um clima contra a eleição de Júlio Prestes. Eu vou dizer que esse governo, além de ser corrupto, também é assassino. E quem pensa contrário vai morrer. A população toda comprou essa ideia, ficou revoltada. Credo, que horror! Como é que esse governo faz isso? E a população começa a pedir para que Getúlio Vargas dê um jeito e tome o poder. E o que ele faz? Quem vai fazer? Deixa eu botar aqui.
Aí, gente, ele vai fazer o chamado Revolução de 30, que é um golpe de Estado. Como ele era tenente do exército, ele vai chamar os soldados, juntamente com o apoio da população, e toma o poder. Se você ver, ó, tem vários personagens na foto aí, ó. Tem vários personagens que, além de mostrar as Forças Armadas, tem pessoas diferentes que não são do exército. Quem vocês conseguem identificar aí? Olha só. Quem da foto aí te chama atenção? Você tem um exército com o povo, mas quem mais está na foto? Quem mais está aí? Então, o João Dantas morreu. O João Dantas foi preso, porque matou. Eu achei engraçado, o que eu acho engraçado nessa foto, essa criança com os braços cruzados aí com raiva, tá vendo? Sabe aquela foto que você vê que é uma pessoa importante e você bora tirar foto com aquela pessoa importante? Bora, filho, bora, filho. E a criança, não quero, não quero. Vai lá, você vai perder a oportunidade. E tá empurrando a criança. E a criança entra na história com o braço cruzado, amoado. A criança entrou na história, ficou marcado. Essa foto aparece em vários livros de história. Tá lá, com o braço cruzado, com raiva, porque tirou foto para Getúlio Vargas. Entrou na história com uma pessoa amoada. Então, cuidado. Quando alguém falar, tira uma foto, vai lá. Dá um sorriso, porque vai ser uma foto histórica. Mas essa é uma foto histórica, quando Getúlio Vargas consegue fazer a grande revolução. Mas para isso, gente, olha só. Ele pegou seu exército, começou a chamar os tenentes, levou 2 meses para chegar no Rio de Janeiro. Ele saiu do Rio Grande do Sul e 2 meses para chegar no Rio de Janeiro, montou um grande exército com apoio da população e chega no Rio de Janeiro e toma o poder. Ninguém se opôs a ele. E todo mundo aplaudiu. Agora, nós temos um novo governo, um governo mais democrático, anticorrupção. Nós temos Getúlio Vargas. E ele prometeu, eu estou aqui entrando no poder, mas eu vou ficar aqui de forma temporária. Olha o que ele falou. Eu vou ficar aqui de forma temporária até organizar o Brasil e devolver para a população. Oi. Isso. Que o símbolo é a vassoura. É o Jânio Quadros. É o Jânio Quadros que na década de 60. Depois de 30 anos desse acontecimento. Ele vai dizer que vai varrer a população. A gente vai estudar ele ainda, mas no terceiro bimestre. Então, gente, olha só. Todo ditador, quando chega no poder, quando alguém fala assim, ó, eu vou ficar temporariamente, pode esperar que vai ficar muito tempo. Quando alguém fala, eu estou aqui, ó, assumindo poder temporariamente, é porque vai ficar muito tempo. Não vai querer largar o osso. Vai querer abraçar o poder e não vai sair mais. É o que aconteceu. Getúlio Vargas entra no poder, aí começa a Era Vargas, que vai levar 15 anos. Mas vamos lá, vamos entender esses acontecimentos direitos. Aqui mais uma foto da Revolução de 30. Aqui sua esposa, do lado dele. Ele com sua roupa do exército. E uma bandeira, né? Eis a paz entre nós. Deixa eu botar aqui mais uma pessoa. Temos... Todo ditador sempre diz que vai trazer a paz, vai organizar o Estado e vai ficar de forma temporária. Mas, na verdade, a sede do poder faz com que ele não largue o osso, acaba perpetuando, que a gente vai ver. Mas o que acontece? São Paulo, por ser o estado mais rico do Brasil, depois de 2 anos, começou a perceber que Getúlio Vargas não estava fazendo nada para transformar o Brasil em um país democrático. São Paulo estava esperando que Getúlio Vargas criasse uma nova Constituição. Constituição é uma lei máxima, tá, gente? Constituição é a lei máxima que nós temos no Brasil. Deixa eu explicar isso melhor para vocês. Olha só, aqui, ó. Olha aqui para mim. A Constituição é uma lei máxima. Todo país, você tem leis separadas, códigos separados. Lei trabalhista, lei ambiental, lei educacional,
Código Criminal. Mas quando você tem uma lei que fala um pouquinho de todas essas outras leis, é chamada de Constituição, ou Carta Magna. Alguém quer fazer direito aí? Alguém quer ser advogado, juiz, promotor? Que bom. É uma ótima área, tá, gente? Direito, qualquer lugar do planeta, é uma ótima área, tá? Medicina, direito, engenharia, professor de história, são ótimas áreas, tá? Então, gente, olha só. A Constituição, na verdade, ela fala um pouquinho de cada lei. Ela fala um pouquinho da educação, um pouquinho da saúde, um pouquinho da segurança. Ela fala um pouquinho de cada lei. Mas ela é a lei máxima, suprema. Então, quando Getúlio Vargas entrou no poder, disse que ia fazer uma nova Constituição para transformar o Brasil num país mais, infelizmente, por ele ter apoio do Exército, STF. E o que acontece? E Getúlio Vargas disse que ia fazer uma nova Constituição para criar uma lei máxima mais democrática. Mas ele disse que ia fazer isso em 1 ano. Já tinha se passado 2 anos. 2 anos no poder e nada de fazer essa nova Constituição. Sabe o que aconteceu? São Paulo, por seu estado mais rico, mais poderoso, falou: ei, Getúlio Vargas, que história é essa? Eu acho que você não quer sair do poder. Eu estou achando que você é ditador. Então, eu vou chamar aqui os paulistas, já que você expulsou o Júlio Prestes, vou chamar os paulistas e fazer uma revolução. Quando São Paulo falou que ia fazer uma revolução, conseguiu o apoio de vários estados, Mato Grosso, Minas Gerais, vamos fazer a revolução. Mas quando São Paulo pegou em armas, sabe o que aconteceu? Ninguém foi, só ficou São Paulo armado. E o Getúlio Vargas falou: meu irmão, eu sou do exército, não é desse jeito não. Mandou o seu exército atacar São Paulo. E começa o chamado a Revolução Constituinte de 1932. São Paulo contra Brasil, gente. É uma guerra civil. São Paulo contra Brasil. Olha só. E Getúlio Vargas utilizou uma estratégia bem interessante. Primeira coisa, ele fez o chamado sitiar a cidade. Sitiar a cidade é quando você cerca com seu exército a cidade, não permitindo que os moradores saiam da cidade. E geralmente você precisa sair da cidade para buscar água, alimentos, gás, lenha, outros tipos de produtos básicos. A cidade sitiada, ninguém sai. E você consegue o rendimento da população. Porque quando a população começa a sentir fome, sede, sem luz, sem água, ela acaba desistindo da guerra. Isso é uma tática bem interessante para evitar você invadir a cidade e destruir a cidade. Então, quando você está sitiando a cidade, você não quer destruir a cidade. Você não quer matar a população. Você quer que a população se entregue. Gente, imagine cercar São Paulo. São Paulo é maior que o DF. São Paulo é gigantesco. Imagine você conseguir sitiar a cidade. Aí, professor, como é que você faz? Você faz um cordão de soldados? Como é que faz para sitiar a cidade? Você ficar nas estradas, em todas as estradas, e também infiltrava homens, exatamente. Você põe tanques, jipes, canhões em todas as entradas da cidade, e você fica vigiando o mato, para ver se ninguém está furando o bloqueio. E detalhe, Getúlio Vargas utilizou de aviões para poder atacar alguns pontos estratégicos da cidade, e conseguiu manter a cidade sitiada. E assim, os paulistas perceberam que não ia vencer a guerra e acabaram se entregando. E Getúlio Vargas saiu vitorioso e poderosíssimo. E sai vitorioso e poderosíssimo porque quando você vence uma guerra, ainda mais contra o estado mais rico do Brasil, como São Paulo, então sua moral fica lá em cima. Como faz as brincadeiras, como você bater na pessoa mais popular, mais forte do colégio, você vai ganhar visibilidade. Sua moral fica lá em cima. Mas não é para brigar não, tá, gente? É só um exemplo. Tá? Então, Getúlio Vargas fez isso. E, de repente, ganhou o respeito de todo o Brasil. Mas aí ele falou, não, agora eu vou fazer essa Constituição. Porque eu quero um Brasil mais democrático. Será que vai ser democrático? Olha aqui na imagem. Vocês estão vendo a imagem ou estão me vendo? Responde aí. Vocês estão me vendo ou estão vendo a imagem?
Tá, deixa eu botar a imagem novamente. E agora, vocês estão vendo a imagem, né? Vocês estão vendo sim ou não? Fala em áudio, a imagem, né? Alguém sabe, no cartaz, não tem um cartaz de guerra aí? Alguém sabe o que significa nesse cartaz a sigla MMDC? Alguém sabe o que significa no cartaz a sigla MMDC? Quem acertar vai tirar 10 na prova, nem fazer a prova. A sigla MMDC é nome de 4 estudantes que, antes da guerra, fizeram uma manifestação contra o governo de Getúlio Vargas e acabaram sendo assassinados. Eram 4 estudantes, 2 de Direito e 2 de Medicina. Era Marcos, Mário, Drauzio e Camargo. Márcio, Marafaia, Maraguita, assim, Drauzio e Camargo. São os 4 estudantes que foram assassinados e assim a população paulista apoiou a Revolução, mas acabou sendo derrotada. Difícil de lembrar esses 4 nomes, não é fácil não. Aí, gente, depois de 2 anos da guerra, Getúlio Vargas acaba fazendo essa nova Constituição, essa nova lei. Reuniu vários partidos, as lideranças, os políticos de cada estado e vai criar essa nova Constituição, essa nova lei. E Getúlio Vargas, gente, olha só, tá vendo o palácio bem bonito aí, as cadeiras lindas, todo mundo no banquete, conversando, fumando seus charutos. E nessa nova reunião, que vai decidir essa nova Constituição, deixa aqui, vou olhar para mim de novo, criou o voto feminino. O Brasil foi um dos primeiros países do mundo a ter o voto feminino. Isso é sinônimo de orgulho, porque enquanto a Inglaterra quase teve uma guerra civil, os movimentos sufragistas, as mulheres fizeram manifestações na rua, brigando para ter o voto feminino, Getúlio Vargas cedeu isso sem manifestações. E assim as mulheres podiam ter participação popular e eleger mulheres. Isso prometendo em eleições, isso foi em 1934, e nas eleições de 1938, prometeu que haveria novas eleições, e assim as mulheres poderiam escolher suas representantes. Bem legal essa ideia do voto feminino. E também acabou com esse negócio de que somente homem rico, somente homem alfabetizado podia votar. Agora, homens e mulheres de qualquer classe poderiam votar. E ele prometeu isso, a eleição em 38. Olha só, não esqueça essas datas. Deixa eu mostrar aqui no para vocês. Aqui a apresentação. Aqui na imagem. Compartilhar a imagem. Ó, porque se você pegar aqui, cadê aqui? Olha só, ele entrou em 30, em 34 e prometeu, quer dizer, fez a Constituição e prometeu ficar mais 4 anos no poder até 38 e assim ia ser escolhido um novo presidente. Então, ele em 34, ele prometeu ficar mais 4 anos no poder, em 38 ele sairia para escolher um novo presidente. Pergunto, será que vai dar certo? Será que vai dar certo essa história? Ele já ficou 4, que ele fica mais 4. Será que vai dar certo essa história? O que acontece? Em 1935, um pequeno acontecimento vai mudar a história. Olha só. Um antigo amigo de Getúlio Vargas, chamado de Luiz Carlos Prestes, não é Júlio Prestes, Luiz Carlos Prestes, era um tenente, amigo de Getúlio Vargas, mas quando Getúlio Vargas tomou o poder, eles desfizeram a amizade. Getúlio Vargas no poder, Luiz Carlos Prestes foi para a União Soviética. Lá, ele conversou com os soviéticos, com a ditadura soviética, e queria dar um golpe no Brasil. Getúlio Vargas deu um golpe e também queria dar um golpe no Brasil. Recebeu treinamento militar, recebeu armas, e uma mulher dava esse treinamento para Luiz Carlos Prestes, chamada de Olga.
Olga era uma alemã que tinha fugido da Alemanha de Hitler e foi fazer esse treinamento também na União Soviética. Olga e Luiz Carlos Prestes faziam um treinamento, resolveram voltar para o Brasil para tentar dar esse golpe, um golpe comunista e criar uma ditadura comunista no Brasil. Então a ideia de Luiz Carlos Prestes e Olga vai fazer dar um grande golpe. Será que vão conseguir? Olha só. Deixa eu botar aqui na imagem. De novo. Tá aqui os dois. Alguns tão bonitos. Luiz Carlos Prestes e Olga Benário. Luiz Carlos Prestes brasileiro, Olga alemã. Só que quando eles chegam no Brasil, gente, sabe o que acontece? Eles se apaixonam. Os dois se apaixonam, começam a namorar e ele engravida ela. E Luiz Carlos Prestes engravida a Olga. Quando Luiz Carlos Prestes engravida a Olga, ele é com a barrigona, ele resolve tentar esse golpe em 1935 e assumir o poder. Mas, quando ele tentou fazer isso, no começo ele tinha apoio de vários generais, vários tenentes. Quando chegou na hora de dar o golpe, ninguém foi. Ele ficou sozinho, isolado. E Getúlio Vargas descobriu que ele estava tentando dar um golpe, prendeu os dois. Então, é chamado de intentona, que foi uma intenção comunista no Brasil, em 1935. Isso foi uma intenção. É chamado de intenção, gente, porque não deu certo. Foi um fracasso total. E os dois foram presos. Quando Getúlio Vargas... Oi. Ixi, vai ser do mesmo jeito. Tentativa de golpe, briga, o povo indo pra rua, manifestações. Vai ser difícil explicar. Vai ser difícil explicar o que essa bagunça que está acontecendo. Não é fácil, não. Não, e olha só, gente. Getúlio Vargas pegou Olga e falou assim: ah, você é alemã e você é judia ainda. Você é de religião judia. E eu sei que Hitler, lá na Alemanha, impõe os judeus em campos de concentração. Minha sobrinha aqui atrapalhando. Vem cá. Olha minha sobrinha aqui. Invadiu a aula aqui, ó. E chupando pirulito ainda, ó. Agora vai lá, vai. Passa aqui. Tá. Oi. Isso a gente vai ver isso já daqui a pouquinho. Então, gente, olha só. Getúlio Vargas pegou Olga, mandou para a Alemanha, para Hitler. Entregou para Hitler. Já que Olga era alemã e judia, Hitler colocou ela no campo de concentração. E Luiz Carlos Prestes ficou preso no Brasil. E Luiz Carlos Prestes, pelo amor de Deus, ela está grávida. Eu vou ter um filho com ela. Sabe o que aconteceu? A mãe de Luiz Carlos Prestes viajou do Brasil até a Alemanha, conseguiu conversar com o governo nazista e lá Hitler liberou o filho de Olga. Falou: Olga, eu vou liberar o filho. Mas Olga, o que vai acontecer com ela? O que vai acontecer com Olga? Deixa eu mostrar aqui um vídeo para vocês. Oi. Com o governo, não foi com Hitler, conversou com o governo nazista, pedindo para liberar os dois. Aí Hitler liberou, o governo nazista liberou somente a filha. E o que vai acontecer com Olga? Vou assistir um vídeo aqui. Deixa eu pegar aqui o link. Deixa eu copiar o link aqui para vocês verem o que vai acontecer. Aí. Peraí. Deixa eu abrir aqui. Só um minutinho. Estou preparando aqui. O que vai acontecer? O que vocês acham que vai acontecer? O que vai acontecer com Olga Benário? Ela teve o filho, mas o que vai acontecer com ela na Alemanha? Vou botar aqui. Deixa eu botar.
Uhum. É... Tá bom. Vocês estão vendo o YouTube? Não, vocês estão... Responde em áudio para mim. Vocês estão vendo o YouTube? Sim ou não? Talvez o som vai ficar baixinho, tá? Essa careca aqui é uma mulher, é Olga, tá? É um filme, tá, gente? Não é cenas reais, não. Então presta atenção. É um filme de 4 minutinhos. Isso aqui, gente, olha só, cadê
Cadê eu? Deixa eu... Isso aqui, gente, é a cena do filme Olga. É um filme brasileiro. E mostra... esse relato é uma carta, é a última carta que ela consegue mandar para Luiz Carlos Prestes, que estava preso, e para a mãe de Luiz Carlos Prestes, ela imaginando sua filha, chamada Anitta, sua filha, e acabou morrendo no campo de concentração, nessas câmaras de gás, que era um gás venenoso, eles acabavam morrendo sufocados. Mas a filha dela, até hoje, está viva. Luiz Carlos Prestes já morreu, e a filha Anitta Prestes, até hoje estão vivos. Ela está viva, Anitta Prestes. Com isso, gente, olha só, essa intentona comunista, professor, libera os slides. Eu já liberei, tá lá. Liberei ontem. O slide tá lá no Google Classroom. Então, gente, olha só. Essa aula vai até umas 11h40. 11h40 finaliza. 20 minutos ainda, 25. Então, gente, o que acontece? Luiz Carlos Prestes tentou dar um golpe comunista, mas foi um fracasso total. Não conseguiu dar esse golpe comunista. Ninguém aderiu a esse golpe comunista. Ele foi preso. E sua esposa foi para a Alemanha, morreu numa câmara de gás, mas a mãe de Luiz Carlos Prestes conseguiu, pelo menos, levar a filha. Mas com isso, gente, olha o que Getúlio Vargas vai fazer. Olha o que Getúlio Vargas vai fazer. Isso foi em 1935. Em 1937, Getúlio Vargas disse que o Brasil vivia uma grande ameaça comunista e precisava tomar uma medida drástica. Alguém sabe o que ele fez, gente? Pergunta de prova. Olha só. Deixa eu botar aqui. Tiramos os slides. Aqui, ó. Compartilhar. Gente, olha só. Aqui foi no jornal, de Carlos Prestes, né? O tenente foi preso. E vocês sabem o que aconteceu? Pergunta de prova. Em 1935, houve essa intenção comunista que não deu certo. 2 anos depois, em 1937, tá lá, depois tá no slide, eu ponho lá de novo, tá bom? Em 1937, Getúlio Vargas percebeu que faltava um ano, para acabar o seu governo, e ele disse que o Brasil estava vivendo uma grande ameaça comunista. Ele criou cartas falsas. Colocou nos jornais, dizendo que havia outra intenção de golpe comunista no Brasil, mas não disse quem era. E sabe o que ele fez? Ele deu um golpe. Getúlio Vargas vai dar um golpe. Ué, professor, não entendi. Novamente. Ué, professor, não entendi. Se está governando, como é que dá um golpe no próprio governo? Como é que dá um golpe? Alguém já viu isso? Alguém dá um golpe no próprio governo? Isso acontece no Brasil. Getúlio Vargas deu um golpe no próprio governo. Getúlio Vargas deu um golpe no próprio governo e disse que não haverá mais eleições. Não haverão mais eleições no Brasil e vai se transformar no grande ditador do Brasil contra a ameaça comunista. Mentira! Mentira! Não havia ameaça nenhuma comunista. Ele percebeu que faltava um ano para acabar o poder e resolveu dar um golpe e assumir o poder. Estão entendendo? Então, gente, isso é chamado de... Deixa eu botar aqui, ó. Isso é chamado esse golpe de Estado Novo, que dá em 37 e vai ficar mais 8 anos no poder. Ele só vai sair em 45. E como ele vai se transformar em ditador, agora não haverá mais eleições, ele vai governar de forma autoritária. Deixa eu botar aqui para mim. Ele vai governar de forma autoritária, mas ao mesmo tempo ele vai saber conquistar a população. Ele vai conquistar a população para ganhar apoio popular e não sair do poder, mas também não aceita mais democracia. Não tem mais eleições. Só ele governa. Vai nascer o chamado populismo, quando você conquista a população, conquista o apoio, mas continua como um ditador e não sai do poder. Então ele faz isso. Ele vai ser o primeiro grande político populista do Brasil. Ele dá o golpe, assume o poder, inventa uma história e não quer mais sair.
Com isso, deixa eu fazer aqui a imagem. De novo. Compartilhar. Peraí. Com isso, como é que vai conquistar a população? Alguém sabe que estádio é esse? Alguém sabe que estádio é esse? É um estádio de futebol. É o Maracanã? Não, o Maracanã é gigante. Na verdade, o Maracanã não estava nem pronto. Nem tinha começado a ser construído ainda. Pacaembu, em São Paulo também não. Não tinha nem começado a ser construído ainda. Tem algum vascaíno no grupo aí? Tem algum vascaíno no grupo? Ih! Esse é o estádio de São Januário do Vasco da Gama. Era o maior estádio do Brasil na época. O estádio do Vasco era o maior estádio do Brasil. E ele reunia a população e fazia esse desfile, mostrando sua imagem, suas fotos, para ganhar apoio popular. Nessa época, gente, não existia TV no Brasil, não. Não existia TV. Só existia rádio. Então ele criou o chamado Voz do Brasil, um programa de rádio em que todo dia discursava durante 1 hora no rádio. Gente, a Voz do Brasil até hoje existe. É o programa de rádio mais antigo do mundo. Está no livro dos recordes, nos Guinness Books. É o programa de rádio mais antigo do mundo. E foi criado por Getúlio Vargas. E ali ele ficava discursando, falando para a população. E o que ele fez? O que ele fez para poder ganhar o apoio da população? Olha só. Nessa época, 70% do povo, 70% dos brasileiros moravam no campo. E 30% moravam nas cidades. Então você tinha mais gente morando no campo do que na cidade. Hoje nós temos 90% da população brasileira vivendo nas cidades e 10% vivendo no campo. Mas naquela época era invertido. Era 70% no campo e 30% nas cidades. E Getúlio Vargas odiava essa palavra, República do Café com Leite, o Brasil era uma grande fazenda, e queria que o Brasil se transformasse em uma grande indústria. Um país industrializado, que nem os Estados Unidos, Inglaterra, o Japão estava crescendo bastante nessa época. Então, o que ele fez? Ele começou a promover uma série de coisas para atrair a população para morar na cidade. Ele começou a fazer uma série de coisas para a população morar na cidade. Então, criou 2 grandes empresas para gerar emprego. A Petrobras, que extrai petróleo, e a Vale do Rio Doce, a Companhia da Vale do Rio Doce, que extrai minérios. Ferro, bronze, alumínio do solo. Com isso, vai atrair a população para morar na cidade. Mas a população fala, mas eu vou sair do campo. Eu vou sair aqui do campo, da minha fazendinha, que eu gosto tanto, e morar na cidade. E se eu perder o emprego? Eu vou ter que correr para o campo. Eu vou vender minha casinha, vou vender minha vaquinha, minhas galinhas, meu porco, e vou morar na cidade. E se eu perder o emprego? Eu vou voltar pobre? E todo mundo fica com o pé atrás. Não sei se eu vou fazer isso, não. Aí vai criar as leis trabalhistas, chamadas CLT. A consolidação das leis trabalhistas, dando mais segurança para os trabalhadores. Se você perder o emprego, você vai ficar 6 meses recebendo salário, em caso até arrumar um novo emprego. Até hoje isso existe, é chamado seguro-desemprego. Se você perde o emprego, você fica hoje é 5 meses, né? Você fica 5 meses continuando recebendo um salário até arrumar um novo emprego. Então, assim você conseguia manter as pessoas vivendo na cidade. Então, ele fez isso. Começou a existir uma inversão. Mais gente morando nas cidades do que morando no campo. E o Brasil vai começar a se transformar num país industrializado. Vai começar a transformar num país industrializado. E isso acontece, gente. Industrializado, urbano, mas também precisava alfabetizar essa população. E vai criar o Ministério da Educação nessa época. Porque o Brasil, você tinha 80% da população analfabeta. 80% da população analfabeta. Então você cria o Ministério da Educação, principalmente para criar programas de alfabetização para adultos. Você tinha muito adulto morando na cidade, querendo trabalhar, mas eram analfabetos. Então você vai criar programas de alfabetização. Só vou pegar uma água aqui, tá, gente? Só um minutinho. Vou pegar uma água aqui rapidinho.
Pronto, vou ter que comer água. A garganta secou. Então, gente, ele começa a industrializar o Brasil. Com isso, ele ganha grande apoio popular. Porque ele transforma o Brasil num país industrializado. Mas será que vai dar certo? Muita gente ficou com raiva de Getúlio Vargas, porque ele mandou Olga para a Alemanha, e Olga morrendo nos campos nazistas. O pessoal começou a falar, ué, mas será que Getúlio Vargas, agora que é um ditador, será que ele é nazista também? Será que ele vai aprontar contra a população? E quando estourou a Segunda Guerra Mundial, em 1939, muita gente ficou com medo de Getúlio Vargas entrar no lado nazista. E ele quase entrou, gente. Faltou muito pouco para entrar no lado, apoiando Alemanha e Itália contra Inglaterra, França e Estados Unidos. Oi? Então, digita aí, que invadiu o Brasil. Quem invadiu o Brasil? Desculpa, não. Ah, tá. Perfeito, exatamente. Olha só. Os jornais começaram a denunciar que Getúlio Vargas podia estar se transformando em um nazista. E tinha um grupo de pessoas chamadas de integralistas, que eram nazistas, fardados de verde, que ficava batendo nas pessoas que criticavam Getúlio Vargas. Ele criou um departamento que controlava os jornais e esses integralistas ainda batiam nas pessoas na rua, quem criticava Getúlio Vargas. E todo mundo dizendo que Getúlio Vargas era um nazista, que ele ia entrar na guerra no lado dos alemães. Mas aí os Estados Unidos resolveu conversar com Getúlio Vargas. O governo americano chamou Getúlio Vargas e falou, vocês estão numa posição muito estratégica. Gente, o Brasil está numa posição muito estratégica. Qualquer navio submarino que passar ali, perto do Brasil, é um lugar que você pode abastecer. Exatamente, é uma posição muito estratégica. E todo mundo desejava ter o Brasil como aliado. Tanto a Alemanha como os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos correu, sentou na mesa primeiro com Getúlio Vargas e falou, eu tenho interesse na sua posição estratégica, eu tenho interesse na sua borracha. A borracha da Amazonas, porque eu preciso criar pneus, meus jipes, botas de guerra, garrafinha de água para levar para meus soldados, tudo isso precisa de borracha. Isso eu estou achando borracha agora no Brasil. Se você me vender a sua borracha, eu vou te dar armas e aviões ponta de linha. Não eram os melhores aviões, não eram as melhores metralhadoras. Mas os Estados Unidos comprou a borracha brasileira. Em troca, deu vários aviões. Não era um modelo top. Está um pouquinho defasado. E deu metralhadoras, deu treinamento militar. E assim nasceu o chamado Força Expedicionária Brasileira, que é o Exército, e a FAB, a Força Aérea Brasileira. Então nasceu o Exército e a Aeronáutica Brasileira, totalmente financiada pelos Estados Unidos. E assim Vargas não se transformou em um nazista. Só que, lembra que eu falei dos integralistas, que era um grupo que ficava batendo nas pessoas na rua? Os integralistas é um grupo que ficava batendo nas pessoas na rua para proteger Vargas. E esses grupos, chamados de integralistas, liderados por Plínio Salgado, tinha o sonho de ver o Brasil aliado com a Alemanha. Quando viu que Vargas se uniu com os Estados Unidos, Plínio Salgado e seu grupo invadiram a casa de Vargas e tentaram matar ele. Tentaram matar Getúlio Vargas. A sorte que Getúlio Vargas conseguiu ligar para a polícia e foi um tiroteio, gente, foi um tiroteio que morreu o segurança de Getúlio Vargas, morreu policiais, morreu os integralistas, mas no final Getúlio Vargas sobreviveu e venceu, e prendeu os integralistas. Olha só, o grupo que ficava batendo no povo, apoiando Getúlio Vargas e batia quem era contra Getúlio Vargas, tentou matar Getúlio Vargas na sua casa e ele sobreviveu. E assim Getúlio Vargas vai apoiar os Estados Unidos. Apoiou, mandou mais de 1.300 homens para a Itália, 1.300 soldados que lutaram bravamente, morreram mais ou menos uns 300, e voltou para o Brasil como grandes heróis. Mas isso vai decretar
o fim do governo de Vargas. Olha só, essa vitória, quer dizer, essa união de Getúlio Vargas com o exército americano para lutar na Segunda Guerra Mundial vai decretar o fim do governo de Vargas. Porque os Estados Unidos lutou contra a ditadura nazista de Hitler. Quando os Estados Unidos, a França e a Inglaterra, com a União Soviética, conseguiram vencer a ditadura nazista de Hitler, os Estados Unidos sentou na mesa, chamou todo mundo para dar os parabéns, para dar uma premiação. O Brasil, já vou dizer o que o Brasil fez com a premiação que recebeu. E falou, nós vamos defender a democracia. Quem for ditador tem que sair do poder. Olha só. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos fez uma grande reunião, aí nasceu a ONU, a Organização das Nações Unidas, e nessa reunião falou, nós estamos aqui reunidos, que a gente vai defender a democracia, a liberdade. E quem for um ditador é obrigado a deixar o poder. Imagine Getúlio Vargas ouvindo isso. Imagine na cabeça de Getúlio Vargas ouvindo isso. Na reunião com o mundo todo lá. Tá o presidente dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra. Eu tenho que deixar o poder. Quando Getúlio Vargas retornou para o Brasil, o exército brasileiro falou, ninguém vai dar golpe não. Agora é democracia, é liberdade. O que você vai fazer? Ele deixou o poder. Ele renunciou e deixou o poder. Depois de 15 anos governando o Brasil, ele é obrigado a sair porque ficou com medo de uma represária dos Estados Unidos. Aí haverá eleições para escolher o novo presidente. Só que ele não concorreu como presidente, ele concorreu como senador e foi o senador mais bem votado no Brasil. O novo presidente ia ser o general Eurico Gaspar Dutra, que lutou na Segunda Guerra Mundial, e ele entrou como senador mais bem votado. Sabe o que ele fez? No dia de tomar posse como senador, ele falou, não, eu só quero provar que eu sou o tal, que eu sou o cara, que o Brasil me quer. E vou deixar esses 4 anos aí para você. Eu vou descansar. E vai voltar daqui 4 anos, a gente vai ver. E vai ser presidente de novo do Brasil, daqui 4 anos. Então, olha só, ele ficou 15 anos, ainda vai voltar, e ainda vai ser presidente eleito do Brasil. E vai ficar 19 anos no poder, Getúlio Vargas. Ele ficou 15 anos, teve que deixar o poder por causa da Segunda Guerra Mundial, que foi obrigado a deixar o poder. Deixou o Gaspar Dutra, que é um general condecorado na guerra, ganhar a eleição, mas disse, eu vou voltar. Eu estou mostrando a minha força aqui. E vai voltar eleito daqui 4 anos. Mas aí comete o suicídio. A gente vai ver isso mais para frente, que vai cometer suicídio, e quando ele voltou não deu muito certo, não. Mas com isso, o Brasil já era outro. Era um país grande, forte, industrializado, e tinha recebido premiação, uma premiação, por ter ajudado os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Recebeu milhões. Mas não caiu no colo, esses milhões não caiu no colo de Getúlio Vargas, porque tinha deixado o poder. Ficou no colo do novo presidente, o Gaspar Dutra. E o que ele fez com esses milhões? Alguém sabe? O que ele fez? O que Gaspar Dutra fez com o dinheiro que o Brasil recebeu de premiação? Exatamente. Gaspar Dutra pega todo o dinheiro que recebeu, ao invés de investir em hospitais, investir na educação, não, tem que comprar coisa para a nossa população. É mesmo. O quê? Brinquedos. Vamos comprar chiclete, ioiô, bambolê. E comprou coisas para a população. Hã? Porque tudo isso era produzido nos Estados Unidos. Imagine, olha só. Imagine eu vou dar R$1.000 para cada aluno. Ó, gente, eu dou R$1.000 para cada aluno, por vocês serem bons alunos. Ah, que legal, ganhei R$1.000. Agora vocês vão comprar meu lanche. Eu tenho um salgadinho aqui, tenho cachorro quente, pizza. Vocês vão comprar meu lanche. Tá entendendo? Então, eu dou, mas de alguma forma eu pego de volta. Foi o que os Estados Unidos fez. Deu o dinheiro, agora vem comprar meus produtos. Agora vocês vão comprar meus produtos. E comprar brinquedos, que eu tenho um monte de brinquedo aqui, que a população não quer mais não. E vocês precisam de brinquedos, de chiclete.
coisa da moda, ficar mastigando chiclete. Então, aí o governo brasileiro caiu nessa armadilha e gastou dinheiro de forma à toa. Terrível. Como é que pode fazer uma coisa dessa? Então, gente, isso é chamado de Era Vargas. A Era Vargas, que ficou 15 anos no poder, um governo contraditório, porque você tem momentos que chega no poder, dá um golpe, dá outro golpe, vira um ditador, depois deixa o poder. Horas parece que é nazista, de repente apoia os Estados Unidos. Então é um governo contraditório. Também é chamado de governo populista. É um governo populista. Por quê? Ele simplesmente ele ajuda a população mais pobre, gerando emprego, dando segurança, dando alfabetização. Gente, depois de 1945, o Brasil continuava tendo uma alfabetização muito alta, mas diminuiu bastante. Já é um país urbano. Então ele consegue transformar o cenário brasileiro. Vamos dizer que o legado que ele deixou o Brasil foi muito grande. E se transforma nesse grande presidente brasileiro. Muitos até hoje consideram Getúlio Vargas, junto com JK, que é o Juscelino Kubitschek, os dois melhores presidentes da história do Brasil. Getúlio Vargas e JK. Só que JK foi um excelente presidente. E Getúlio Vargas foi um bom presidente, mas bem contraditório. Bem contraditório. Não apresentei agora. Mas entrou na história com grandes presidentes do Brasil. Tranquilo, gente? Tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo? Sim. Alguma dúvida? Amanhã a gente vai ter uma aulinha. Deixa o livro do Positivo perto amanhã, que eu quero corrigir umas questões amanhã, tá? Vou corrigir com vocês ao vivo. Sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre o Getúlio Vargas. Então, é o livro, nosso livro 2, que é o segundo e terceiro capítulo do livro 2 de História. O segundo fala sobre a Era Vargas e o terceiro fala sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, eu vou comentar alguns exercícios, tá bom? E a gente finaliza esses 2 capítulos essa semana, tá bom? Gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado da aula. Beijão. Morrendo de saudade de vocês. E até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Beijo. Eu vi. Vi. Deixa o áudio aqui. Que estão saindo. Deixa.